Olá, minha deusa, muito bom dia, muito bem-vinda ao nosso terceiro dia de projeto aí, 30 dias de reconexão. Seja bem-vinda, vá compartilhando essa live com suas amigas, com seus familiares, com as pessoas que você ama, que você acredita que está precisando de cura emocional, cura espiritual, porque hoje a nossa mensagem aqui vai ser uma mensagem voltada para isso, para o lado espiritual, mais especificamente. Então, já vai compartilhando aí essa live e que hoje seja aí um dia, mais um dia de renovo, de mensagem que venha trazer ao seu coração aquilo que você está buscando, talvez até uma resposta de oração que você tem buscado entender certas situações na sua vida, na vida da sua família. Então, fique aqui até o final, porque hoje a mensagem é forte, é uma mensagem poderosa e eu espero mesmo que você possa abrir seu coração para ouvir tudo que vai ser dito aqui e que você possa, além disso, né, mais do que isso, tomar decisões que vão ser assim determinantes para que você, enfim, consiga alcançar a vida que você tanto deseja e também como eu coloco aqui, né? Porque esse projeto são 30 dias de reconexão para você viver os planos de Deus para a sua vida. Então, para que você consiga viver verdadeiramente esses planos de Deus, algumas ações suas são necessárias. Às vezes a gente fala assim, mas Deus vai me ajudar, Deus está comigo. Realmente, Ele está com você. Mas tem ações que você precisa fazer para que você acesse as bênçãos que Ele tem para você, as promessas que Ele tem para você, porque isso está aqui na palavra de Deus. Ele coloca dessa forma, Ele criou o mundo e colocou dessa forma. Então, a gente precisa sim conhecer a palavra de Deus para assim a gente poder praticar. Eu não sei se está acontecendo algum problema aqui. Acho que agora foi. Bom dia. Então vamos continuar aqui, que eu pensei que estava travado, que estava dando uma mensagem ali, mas agora já apareceu. Acho que estava avisando as pessoas que a live estava no ar. Estava uma mensagem ali na tela, nunca tinha visto dessa forma. Mas enfim. Pois é, minha deusa. Então, hoje essa mensagem ela tem essa finalidade. Eu coloquei aí o título da live, né? Tá aí aparecendo já para você. Hoje é o dia 3 de 30, então até o Dia das Mães teremos encontros aqui diários. Então, eu espero que você se organize, se programe para estar aqui. Cada dia é um tema diferente, mas que são temas complementares que vão te ajudar a viver verdadeiramente os planos de Deus para a sua vida. Então, hoje o tema ele é um pouco forte, ele é um tema que precisa de uma atenção. Não é todo mundo que fala sobre esse tema, porque ele realmente é um pouco pesado, mas eu me vejo na obrigação de falar, porque esse tema especificamente foi o que me libertou das minhas questões de repetição de padrão na família. Então, eu preciso compartilhar isso com você, porque talvez hoje você esteja vivenciando situações na sua vida, na sua família, que está se repetindo. Você olha para seus pais, para suas tias, agora focando aqui nas mulheres, para sua mãe, para suas tias, para suas avós, para suas bisavós, e você vê repetindo padrões destrutivos, né? Porque também a gente herda heranças boas também, claro, glória a Deus por isso. Mas aquelas heranças que não são tão boas assim, a gente precisa fazer algo para poder renunciar a essa herança. Então hoje esse é o meu objetivo aqui. Eu não vou ficar aqui enrolando muito, porque vocês sabem, meu objetivo aqui é ser direto ao ponto e fazer uma live ali em torno de 30, 40 minutos no máximo, para poder trazer a mensagem do dia. E hoje, nosso terceiro dia, a mensagem é essa, né? Como a gente pode superar as heranças espirituais. E para isso, como sempre, eu estou sempre usando aqui algum trecho bíblico para respaldar a mensagem, mas é claro que ao longo da Bíblia você vai ver que tem várias situações que mostram sinais de heranças espirituais, porque existe uma legalidade no mundo espiritual para que isso aconteça. Então,
esse trecho que eu vou compartilhar aqui, que vai ser a base do nosso estudo, é o capítulo aqui, é o livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos 5 e 6, que é a parte da Bíblia onde traz os 10 mandamentos. Então, nesse versículo ele diz assim, ele está falando aqui sobre idolatria, né? Que não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que isso quer dizer na prática? Quando ele fala aqui que puna a iniquidade dos pais nos filhos, isso significa o quê? Que Deus, quando alguém comete um pecado, vai contra a lei espiritual que ele determinou, ele dá legalidade para que esse pecado seja cobrado não só a esse pai que cometeu esse erro, mas também filhos até a terceira e quarta geração, ou seja, filhos, netos e bisnetos. Então, é muito importante isso aqui. Isso aqui é uma chave espiritual e fundamental, que talvez você não tenha esse conhecimento e que é algo muito importante. E isso vai servir também até para você tomar suas decisões na sua vida. Porque o que você faz hoje de errado, indo de encontro a qualquer mandamento, a qualquer lei espiritual determinada aqui por Deus na sua palavra, você não só pode prejudicar a sua vida, mas você vai prejudicar a vida dos seus filhos, dos seus netos e bisnetos e acabar com arruinar gerações. Então, é muito importante você ter esse entendimento, porque você compreender essa responsabilidade que você tem sobre as suas atitudes vai fazer talvez você pensar melhor sobre algo que você deseja fazer, às vezes para você ter ali uma satisfação momentânea, um prazer momentâneo, você cometer certas ações, se envolver em situações que vão de encontro às leis espirituais, isso vai prejudicar a sua vida e toda a sua geração, os seus descendentes. Então, da mesma forma que Deus ele faz isso quando se trata de algo ruim, uma maldição que pode visitar os seus descendentes, Deus também promete nessa palavra aqui que ele age com amor até a 1000ª geração, ou seja, 1000 gerações para frente suas, quando você cumpre os mandamentos, quando você obedece a palavra de Deus, seus filhos, netos e bisnetos também são abençoados. Então, isso é uma promessa maravilhosa, que só essa promessa aqui já deveria ser suficiente para você buscar seguir o caminho do Senhor. É claro que a gente tem muitos desafios, a gente tem distrações, a gente tem influências o tempo todo, e uma sociedade que muitas vezes hoje está trazendo a banalização demais das coisas. Então, tem gente até que está querendo atualizar a Bíblia, meu Deus. Tem gente que acha que a Bíblia precisa ser atualizada, porque as pessoas elas têm dificuldade de olhar para esses ensinamentos, mudar a rota da sua vida e começar a praticar aquilo. Então, é mais fácil eu querer mudar o que está escrito, porque eu não quero mudar as coisas que eu faço, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Eu quero permanecer vivendo assim. Mas eu quero também ter os benefícios desse livro. Então, a pessoa quer alterar o que está escrito aqui na palavra de Deus para a sua conveniência, quando na verdade Deus nos chama para fazer exatamente o contrário, para que a gente olhe para a nossa vida, olhe o que é que Ele espera de nós e a gente ajuste a nossa rota. E eu estou falando isso aqui porque, já iniciando essa live falando assim, porque para que você possa renunciar às suas heranças espirituais, você precisa necessariamente estar buscando obedecer a palavra de Deus. Porque uma das coisas principais aqui da Bíblia, que eu não sei, aqui eu não falo de religião, meu objetivo aqui não é falar de religião, até porque eu não me considero de nenhuma religião. Eu sou cristã, a minha fé é cristã e a minha base de estudo sobre fé e espiritualidade é a Bíblia. Então, tudo que está aqui nesse livro eu busco aplicar na minha vida. É fácil? Não, mas a gente precisa diariamente pedir direcionamento a Deus para que Ele possa nos guiar nesse caminho.
Porque Ele quer nos guiar nesse caminho de fé. Ele quer que a gente viva baseado na palavra. Só que a gente sozinho, com a força do nosso braço, a gente não consegue. Mas se a gente pedir a Deus de todo o nosso coração que o Espírito Santo que habita em nós nos guie, nos mostre aquilo que a gente precisa enxergar, o que é que a gente precisa mudar, sondar os nossos corações. Pede a Deus na sua oração, sonda meu coração, Deus, o que é que eu preciso mudar, o que é que ainda está equivocado aqui nos meus comportamentos. Então, quando você faz isso verdadeiramente, você compreende aqui tudo que está aqui descrito nessas palavras. Isso daqui é um manual de vida. Para mim, a Bíblia é um manual de vida. E eu, até poucos anos atrás, eu não conhecia. Então, assim, eu não estou falando aqui numa posição de que eu sou a perfeitona, como eu falei aqui ontem, e vou falar isso até o final desse projeto, que eu não estou aqui falando porque eu sou perfeita, porque eu estou aqui na posição de ensinar. Não. Eu, assim como você, também sou pecadora, sou falha, mas a partir do momento que eu compreendi o que significa heranças espirituais e vi o que precisava ser feito para que eu pudesse renunciar e viver os planos de Deus na minha vida, eu me vi no direito, na obrigação até, de compartilhar. Então é por isso que eu estou aqui, para compartilhar essa mensagem com vocês. Certo? Então, vamos aqui na prática, o que seriam então essas heranças espirituais? Eu até já comecei aqui falando, já deu para ter uma noção, mas são basicamente padrões na sua família que se repetem. Olhe para as mulheres da sua família. Veja se talvez você está sempre repetindo um padrão de mulheres que não dão certo no casamento, mulheres que têm depressão, mulheres que têm determinados tipos de doenças, no corpo físico mesmo. Tem situações de escassez, muita briga, falência na sua família, muita repetição desse tipo de problema. Aqui eu não estou falando de uma situação pontual, aqui eu estou falando de repetições. Você olha para tios, para pais, para avós e repete aquela mesma coisa. Então, quando a gente tem um padrão repetido assim na sua família, isso é um sinal de herança espiritual. E uma das coisas que me fez entender isso, que foi assim que eu conheci Jesus, foi justamente por conta dos meus abortos. Todas as vezes que eu engravidava, eu perdia. O último aborto, eu estava com 3 meses já de gestação, tinha feito a ultrassom, tudo perfeito, as medidas, tudo perfeito, o bebê perfeitamente sendo ali feito. E de repente, uma semana depois, aconteceu um sangramento e o bebê simplesmente morreu. E isso dali ficou, né, aqueles questionamentos, aquelas dúvidas, e eu fui buscar na medicina, fiz curso com médica, fui buscar entender nesse mundo natural o que estava se passando comigo. Mas aquilo ali, o que parecia ser um motivo, eu repeti exame e o exame deu perfeito, deu normal, então não era aquilo que estava sendo dito. Mas é porque no mundo natural a gente sempre quer dar uma resposta, mas tem questões que são espirituais. Então, o que a gente foi ver, percebeu, olhou os nossos antecedentes, os nossos pais, e aí é muito importante, quando a gente está falando de filho, é muito importante que você também faça essa pesquisa geracional do seu marido. Porque o seu filho é 50% seu, 50% seu marido. Então, se seu marido tem alguma herança espiritual relacionada a derramamento de sangue, a abortos, você pode estar sofrendo abortos espontâneos, ou então até com dificuldade de engravidar. Você está doida para engravidar e você fica anos e anos sem conseguir. Possa ser que uma consequência de um pecado relacionado a derramamento de sangue. Então, talvez seus pais, seus avós podem ter praticado um aborto, pode ter seus sogros, né? Os avós do seu marido também pode ter feito isso. E isso traz consequência, porque isso é legal no mundo espiritual. Isso aqui está dizendo na palavra de Deus que ele vai visitar sim a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Não sou eu que estou inventando, está aqui claramente na palavra de Deus. Isso nos mandamentos. Mas se você for ler, durante toda a escritura você vê situações de visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até mesmo a história de Noé. Não sei se você conhece, mas Noé tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé.
E o que aconteceu? Depois que ele saiu da arca, né, que ele foi lá, que ele plantou vinha, a primeira safra ali que saiu, ele fez o vinho e se embriagou, ficou bebum lá, como diz a história, e ele simplesmente ficou nu, caído lá. E aí, os 3 filhos dele, né, o Cã, que era o filho mais novo, foi lá, viu o pai nu e correu para chamar os filhos, fazendo chacotinha, né, de criança ali, de brincadeira, foi lá e chamou os irmãos para ver. Só que quando os irmãos souberam que o pai estava nu, eles pegaram uma capa e ficaram ali, não quiseram olhar para o pai nu, se esconderam, mas foram levando a capa para cobrir a nudez do pai. E quando o pai acordou, que estava ali já ação dessa embriaguez, ficou sabendo o que o Noé fez. Ele disse que seja amaldiçoado Canaã. Só que quem era Canaã nessa história, se a gente está falando aqui de Sem, Cã e Jafé? Canaã era o filho de Cã, ou seja, quem errou, quem mostrou a nudez do pai foi Cã, mas ele amaldiçoou Canaã, e Canaã foi amaldiçoado verdadeiramente porque tinha legalidade para isso, que é o que Deus traz aqui. Então o seu pecado, sim, pode trazer consequência na vida dos seus filhos. Então é muito importante a gente ter esse entendimento para a gente fazer as nossas escolhas mais, vamos dizer assim, ciente das consequências. Porque às vezes a gente está ali buscando um prazer momentâneo, uma brincadeira, uma chacota, mas não tem noção do impacto que isso pode ter na nossa vida. Então, esse aqui é apenas um exemplo, mas se você for olhar aqui nas escrituras, tem vários outros exemplos de consequências geracionais por conta de pecado de pais. Então, o meu caso foi isso. E a gente foi investigar na família do meu marido da mesma forma e já tinham pessoas também da família dele que tinham perdido, já tinham sofrido aborto. Então, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, enquanto engravidasse ia perder, porque tinha legalidade para poder ter essa perda. Então, não banalize, minha deusa. Se você está sofrendo situações repetidas vezes na sua vida, sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamento, ou às vezes sempre tendo perdas financeiras, falência, você consegue até ter uma condição ali, mas de repente acontece a situação, zera tudo de novo, aquela luta, aquela dificuldade. Isso pode ser sinal de herança espiritual, de roubo, de furto dos seus avós. Eu falo avós porque muitas vezes naquela época lá era muito comum, né? Aquelas brigas de terras, e às vezes até escravidão, pegar ali pessoas inocentes, maltratar, às vezes colocar essa pessoa para trabalhar e não pagar por isso. Tudo isso, todos esses tipos de pecado geram consequências geracionais. Então, às vezes alguém que se apropriou de terras que não deveria, avós, bisavós, se apropriou lá de terras que não deveria, você pode hoje ter dificuldade financeira e não sabe por quê. Você trabalha, faz de tudo, se desenvolve intelectualmente, você desenvolve habilidades e você não consegue ter dinheiro. E aí você fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, o que é que está acontecendo? Pode ser sinal de herança espiritual. Aí você pode também estar perguntando, Carla, mas e como é que eu vou saber se teve alguma situação dessa na minha família, nos meus bisavós? Se você não sabe, ore a Deus e renuncie qualquer herança. Pode citar heranças de escassez, de abandono, de vícios. É muito comum também você ver, na minha família mesmo tem heranças espirituais relacionadas a vícios com bebida, também com promiscuidade, com adultério. É muito comum, talvez você vê pais, avós, bisavós que sempre traem, que sempre estão ali envolvidos com vícios de bebida. E você fala assim, meu Deus, eu estou igual a meu pai, eu estou igual a meu avô e eu não consigo sair disso. Por quê? Existe essa legalidade, espiritualmente falando, e uma coisa, quando a gente está falando de legalidade espiritual, para que a gente tenha força suficiente para sair dessa situação, a gente precisa estar debaixo da palavra de Deus, porque é só Deus que pode nos livrar dessa herança. Para que a gente possa fazer essa renúncia, vamos dizer assim, da herança, você precisa estar de acordo com a palavra. O que é que isso significa na prática? Eu tenho que orar
pedindo a Deus em nome de Jesus, certo? Só que para eu pedir, para eu fazer uma oração em nome de Jesus, eu não posso usar o nome de Jesus em vão, se no fundo do meu coração eu não creio que Jesus veio aqui na Terra para poder nos libertar dos nossos pecados. Então, quando eu falo em nome de Jesus numa oração, isso significa que eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Ou seja, não tem nenhum outro Senhor, não tem ninguém mais que pode fazer por mim, que pode me trazer paz, alegria na minha vida. E eu não sei quais são as suas crenças, mas se hoje você crê em uma coisa, amanhã você crê em outra, você está com uma imagem de fulano, acreditando aqui, e você acha que todo o caminho te leva a Deus, minha deusa, eu te digo de todo amor, esse caminho não é certo. Eu te falo isso porque eu era assim. Eu tinha a imagem de Iemanjá, eu acendia a vela aqui, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu achava que todo caminho levava a Deus. Era isso que eu falava. Se alguém me perguntasse se eu tinha religião, eu falava não. E hoje eu não tenho mesmo religião, mas hoje eu tenho claramente o entendimento de que minha fé é cristã. Eu creio que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. E Ele veio aqui na Terra enviado por Deus para nos livrar dos nossos pecados e assim a gente poder acessar a vida eterna. Então, quando isso ficou claro para mim e que eu, então, confessei Jesus como meu único Senhor e Salvador, sim, hoje eu posso usar o nome de Jesus numa oração, pedir a Deus, pedir o que eu quiser ali, claro, baseado na palavra de Deus, mas em nome de Jesus, porque é como se na própria palavra tivesse aqui deixado uma procuração, que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, a gente vai ter. Aquilo que está alinhado com a palavra de Deus, é claro, vale de novo ressaltar. Mas no meu caso, o que eu queria era construir minha família. E um dos projetos mais importantes de Deus é a família. Então, o meu pedido, ele estava alinhado com a vontade de Deus. E por que mesmo assim isso não se concretizava? Por conta de legalidade espiritual. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, tão justo, que ele cumpre aquilo que ele determinou. Inclusive as coisas ruins. Então, ele deixou claro aqui nas suas palavras, se você ler, você vai ver várias coisas aqui que estão explícitas, mas que a gente não conhece, a gente não lê. Então, a minha recomendação é que você comece a ler e falar, Carla, mas é muito grande, o livro é grande. É grande, mas se você ler 2 capítulos, 1 capítulo por dia, uma hora você vai acabar. E aí você vai de novo, repete até aquilo ali entrar. E claro, pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te ajudar a processar essas informações espiritualmente. Não adianta você ler a Bíblia só no mental, no intelecto aqui. Entendi isso aqui, entendi. Não, peça para o Espírito Santo trabalhar esse ensinamento em você, porque é através do seu espírito que você vai ter esse discernimento. E observe, às vezes pessoas sem estudo nenhum, a pessoa consegue ler a Bíblia, consegue entender e tem uma sabedoria fora do normal, que é realmente uma sabedoria sobrenatural, porque é Deus que capacita, não é um estudo, uma faculdade, nada disso. Então, quando você for ler a Bíblia, antes mesmo de ler, já ore a Deus, peça clareza, peça discernimento espiritual para você compreender aquelas palavras que estão sendo lidas. Isso é muito importante, porque assim você mesmo vai vir assim na sua cabeça, você está aqui falando de herança espiritual, você fala, aquela situação que eu via sempre repetir na minha família e eu não me toquei que era isso. E agora, ligando os pontos, Deus, porque Deus é o principal interessado em te dar essa informação, para que você possa compreender verdadeiramente e ajustar a sua rota. Então aqui é uma outra chave espiritual. Não basta só eu saber que isso daqui é uma herança espiritual. Eu preciso me alinhar com a palavra de Deus para que eu possa renunciar a essas heranças. Então, nessa mesma passagem que eu li aqui em Êxodo, capítulo 20, nos versículos 5 e 6, no final do versículo 6 está dizendo isso. Ele abençoa até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que isso significa? Obediência. Obediência. Essa é a palavra. Então, se você quer acessar as bênçãos de Deus, as promessas que Deus tem para a sua vida, porque tem inúmeras promessas aqui, milhares de promessas na Bíblia para a sua vida, mas você só consegue acessar quando você está em obediência.
Então é muito interessante e até mesmo inteligente da sua parte você buscar seguir as leis espirituais, porque você só vai ter benefício. Ah, Carla, então agora minha vida não vai ter problema nenhum, agora eu vou viver só a mil maravilhas? Claro que não. Deus diz também na sua palavra, no mundo haverá aflições, então você vai sim enfrentar dificuldades. Mas quando você tem Deus, você sabe que aquilo ali é passageiro, você tem fé que Ele é um Deus do impossível, é um Deus de misericórdia, Ele não vai te dar um fardo que você não possa aguentar. Então, essa força, essa fé que você vai tendo cada vez mais que você conhece a palavra de Deus, isso faz com que você não se abale com qualquer coisa. Então, é muito importante aqui, nesse processo de você se libertar, renunciar heranças espirituais, é você estar debaixo da palavra de Deus. Então, isso daqui é uma condição, é uma necessidade para que você, enfim, consiga viver os planos de Deus para a sua vida. Porque Deus quer que você viva em abundância, Ele quer que você viva em prosperidade. E não é só prosperidade financeira, não. É saúde, é bons relacionamentos, é você ter uma família que você se orgulha, ter filhos ali alinhados com a palavra de Deus. Então, é tudo isso, isso para mim que é prosperidade. Dinheiro, é claro, é maravilhoso, é muito bom. Dinheiro, ele é um meio para você fazer muitas coisas. Mas, quando a gente fala de prosperidade, é uma prosperidade em todas as áreas. Então, isso é algo que eu acredito que é muito mais interessante até do que a gente pensar só em prosperidade financeira. Porque você vê aí, quantas pessoas têm condição, mas não é feliz, às vezes até comete suicídio, por aí vai. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está alinhada com Deus. Então, isso daí naturalmente vai acontecer, porque essa pessoa, ela está vazia internamente. Por isso que a gente precisa buscar essa conexão com Deus e é por isso que esse projeto existe, esse projeto está aqui para te ajudar nisso. Então, quais são esses sinais de heranças espirituais, né? Você vê ali sempre mulheres traídas, depressão, falência, como eu falei aqui. E uma coisa importante é, depois que eu percebo isso, que eu me posiciono, busco estar debaixo da palavra de Deus, você vai ter bênçãos na sua vida e, além disso, nos seus descendentes. Olha que maravilha. Você poder assegurar isso, ter ali, viver de acordo com o que Deus espera para a sua vida, você poder ensinar seus filhos nesse mesmo caminho e livrar de tantos sofrimentos, que quantos sofrimentos você já passou na sua vida simplesmente porque você não sabia o que era o certo. Não é porque você fez de maldade, mas às vezes você não sabia. Eu falo isso porque eu mesma já fiz muitas coisas na minha vida que eu achava que eu não estava fazendo mal a ninguém, mas eu estava pecando contra Deus. E a gente faz na ignorância mesmo. Então, por isso a importância da gente conhecer, porque a gente só pode obedecer aquilo que a gente conhece, não é verdade? Não tem como eu seguir aqui, cumprir uma regra, se eu nem sei quais são as regras, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar essa palavra regra, que parece que é uma coisa assim tão difícil, mas você vê que quando você começa a se alinhar com o que Deus quer para a sua vida, você tem melhores resultados, infinitos resultados em comparação ao que você vivia antes. Então, é muito inteligente, para mim, esse é o termo mais correto para essa situação, é você buscar estar andando debaixo da palavra de Deus. E aí, como é que você vai identificar? Primeiro é essa pergunta, você vai perguntar, quais dores se repetem nas mulheres da minha família? Você vai olhar, é casamento falido? É mulheres que morrem solteiras? É dificuldade financeira? É problemas de saúde repetidos? E aqui é importante falar, tá, gente? Quando a gente fala de doença, essa doença ela pode ser realmente uma doença do corpo. Por exemplo, uma negligência. Vamos dizer assim, que eu coma açúcar adoidado lá, tenho, sei lá, diabetes ali por conta dos meus maus hábitos. É claro que isso daí é uma doença do corpo. Mas tem doenças que a pessoa tem, que ela faz todo tipo de exame e dá tudo normal. E aí ninguém entende o que está acontecendo. Aí pode ser que seja uma doença emocional. Então, por conta de determinados sentimentos e emoções que você cultiva diariamente, você está tendo essa consequência no corpo.
Isso pode ser também uma possibilidade. Mas uma terceira possibilidade é espiritualmente. Às vezes você não tem nenhum sentimento assim que você percebe, que você vê dificuldade no seu dia a dia, mas ainda assim você vê sintomas físicos e que pode ser consequência espiritual, que foi o meu caso, as minhas perdas gestacionais. Naturalmente, o meu corpo ele estava perfeito para gerar filho, mas por conta dessa herança espiritual, eu não estava tendo essa possibilidade. Toda vez que engravidava, interrompia ali num determinado momento. Então, pela glória de Deus, e eu creio que eu já fiz o processo de cura e libertação, de renunciar a essas heranças. Hoje eu estou com meu bebezinho aqui no ventre, com 5 meses de gestação, pela glória de Deus, desenvolvendo bem. E eu creio que agora vai dar certo, porque todo esse ensinamento que eu estou passando aqui nessa live foi o que eu fiz na minha vida. E eu estou vendo a diferença, a mudança. E isso daqui é só um detalhe, isso aqui é sobre esse tema que foi o que me motivou a buscar todo esse entendimento. Mas em todas as áreas eu já tenho percebido as mudanças de coisas que estavam travadas há anos, coisas assim difíceis, que era tudo muito difícil para conseguir. E depois que eu comecei a seguir esse caminho, as portas se abriram. Então, minha Deus, eu estou aqui falando de coração para que você reflita, você olhe para a sua vida e se dê essa oportunidade de conhecer melhor essas palavras que estão aqui na Bíblia, né, que é a palavra de Deus. E mais do que isso, buscar praticar, porque você vai ver em poucos meses ou até dias a sua vida mudar. De verdade, de verdade. Eu falo a vida mudar e que vai acontecer, vai ganhar na loteria. Não é isso. Eu estou falando de paz de espírito, é de alegria verdadeira, é de você ter tranquilidade. Não tem como descrever. Isso é você viver para você saber. Certo? Então, essa primeira pergunta, né? Quais dores se repetem nas mulheres da minha família? Que padrões negativos eu vejo repetir geração após geração? Então, isso que eu estou falando aqui de vícios, pessoas envolvidas com bebida, com embriaguez o tempo todo, isso é comum vir de geração em geração. Por quê? Enquanto uma dessas pessoas não despertar para quebrar esse ciclo, isso vai se repetindo. E lembra, isso, vamos dizer assim, o meu filho teve ali uma consequência espiritual, então ele está tendo esse vício de bebida por conta do meu erro, né? Vamos dizer. Só que a partir do momento que ele chega ali na fase adulta, que ele tem esse entendimento, ele pode e deve mudar. Se ele não muda, ele passou a estar cometendo essa transgressão. E por isso, os filhos dele também vão cair nessa, e assim vai. Então, muitas vezes, quando você vê essa repetição nas famílias, é porque não teve ninguém ali para ajustar a rota. Não teve ninguém, foi repetindo e simplesmente continuou. Então, esse é o grande erro. Porque uma coisa é você estar fazendo sem entendimento. Outra coisa é você ter entendimento e mesmo assim você escolher permanecer no erro. Entendeu? Então, isso daqui é uma outra pergunta. E por último, você vai ver, esse daqui foi o que eu já falei, mas é para você ter essa clareza. Quais comportamentos te impedem de prosperar e você sente que não consegue sair, mesmo você tentando? Você já tentou de tudo. Eu tenho um vício aqui com um cigarro que eu não consigo parar. Toda vez eu começo, chega um determinado momento que eu não aguento, volto. Porque quando se trata de herança espiritual, você tem realmente influência espiritual, de espíritos malignos. São espíritos que estão influenciando a sua vida. E quando a gente tem influência de espíritos com legalidade, é claro, né, que ele só vai ter essa influência porque tem legalidade na sua vida, ou seja, tem porta aberta, tem pecado sendo cometido para que ele possa acessar a sua vida. E quando isso acontece, é mais difícil de você sair, porque você tem ali uma força do mal contra você. Só que para que você consiga ter força para sobressair esse espírito maligno, você tem que estar com Deus. Porque com Deus, você vai ter uma força infinitamente maior do que esse espírito maligno. Só que o que é que acontece? Para eu ter Deus comigo nessa batalha espiritual,
eu preciso estar em obediência à sua palavra. E aí é que está o grande desafio, porque as pessoas que estão presas em vícios, elas acham tudo que é bobagem, que isso daí não importa, que isso daí não tem nada a ver, e elas querem continuar naquela vida, mas querem sair do vício, ou dizem que querem sair. Mas para que essa batalha espiritual ela seja vencida com Deus, você precisa estar aqui, como ele está dizendo na palavra dele. Está claramente aqui. Aqueles que me amam e guardam meus mandamentos, esses sim terão bênçãos em até 1000 gerações. Então é o que eu falo. Está aqui tudo muito claro, mas se eu não tenho esse entendimento, eu vou continuar no erro, atraindo as mesmas coisas na minha vida. E aí por isso que você permanece com essas heranças e você não consegue. Aí você fala assim, não, Carla, entendi, até agora aqui ficou claro, eu espero que tenha ficado claro, mas depois, falar nisso, esse vídeo, depois ele tá subindo lá no meu canal do YouTube, porque aqui no Instagram fica mais difícil da pessoa assistir a live depois. Então, eu tô subindo lá, você consegue assistir lá acelerado, se você chegou aqui no meio, viu a mensagem aqui pela metade, eu recomendo que hoje ainda, mais tarde, você vá lá no meu canal do YouTube e acesse essa live completa. Você pode acelerar, assistir ali acelerado, mas não deixe de receber, de acessar essa mensagem, que essa mensagem aqui tem muita chave espiritual, Deusa. Isso aqui é ouro em pó. Se você souber usar isso que eu estou falando aqui, você vai ver sua vida mudar. Eu estou falando assim com toda certeza, porque foi o que eu fiz na minha vida e vi. Estou vendo e tenho certeza que isso acontece com todas as outras pessoas que seguem esse mesmo caminho. E aí, beleza, entendi que eu tenho heranças espirituais e agora eu quero renunciar. Como eu falei aqui já, desde o início, para que a gente possa renunciar uma herança espiritual, a gente tem que fazer isso em nome de Jesus. Que lembre, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus é como se deixasse aqui na terra uma procuração. Para tudo que a gente quer pedir a Deus, a gente pede em nome de Jesus. Só que eu só posso pedir algo em nome de Jesus se eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. É por isso que uma coisa puxa a outra. É por isso que quando eu entendi isso, eu falei, claro que eu quero reconhecer Jesus como meu único Senhor e Salvador. Fui lá, renunciei, fiz tudo o que precisava ser feito, porque agora eu estou entendendo o que isso significa. Senão você vai fazer uma oração vão, sabe, assim, usar o nome de Jesus em vão. Isso não tem aplicação nenhuma no mundo espiritual. Porque na palavra de Deus também fala lá em João, você precisa confessar com a boca, mas crer com o seu coração. Então, se eu só confesso Jesus com a boca, mas eu não creio verdadeiramente que ele veio para livrar dos meus pecados, então não vai ter função. Essa oração que eu vou fazer não tem, não tem resultado nenhum. Então, por isso que é uma necessidade. É uma necessidade. Você entendeu que você tem esse padrão, você precisa seguir esses passos. E aí, então, como que eu faço? O primeiro passo é você reconhecer quais são os padrões. E aí você vai pedir ao Espírito Santo discernimento espiritual. Peça discernimento, porque, como eu disse, isso daqui não é no intelecto. Não é uma inteligência, um estudo que você vai fazer. É espiritualmente. E só quem pode te ajudar a discernir as coisas espirituais é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence. O que eu estou te falando aqui, eu não estou te falando para te convencer, porque eu jamais vou conseguir te convencer. A única pessoa que pode te convencer de que essas palavras que eu estou falando aqui são verdadeiras é o Espírito Santo que habita em você. Então, por isso que eu não estou aqui falando nem insistindo, eu estou passando a mensagem e o Espírito Santo vai trabalhar em você se você se abrir para isso. Beleza. Reconheci o padrão de escassez, de falência, de vícios, de promiscuidade, de idolatria, de adultério, seja lá qual for o padrão que você reconheceu aí na sua família. Você vai orar a Deus e vai renunciar a Deus. Reconheço herança espiritual, de abandono, de vícios, sei lá, mulheres que são abandonadas em relações por pais, por, sei lá, padrões também sobre isso. Você vai renunciar. E aí, depois que você renunciar, você vai orar a Deus e vai substituir pela verdade de Deus. Que verdade de Deus?
as promessas de Deus que estão aqui. Deus diz na sua palavra que você é filha amada de Deus a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Antes, tem muita gente que fala assim, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, fazendo tudo do jeito que dá na cabeça e diz, eu sou filha de Deus, sou filha de Deus. Não, minha filha, você é criatura de Deus. O que diz aqui na palavra, todos são criaturas de Deus, ou seja, foram criados por Deus. Mas só quem é considerado filho de Deus é aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, para que você seja considerado filha de Deus, filha amada de Deus, que é a sua verdadeira identidade aqui, você precisa confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Tá entendendo a importância desse ato, e é crer com o coração, não é só confessar com a boca. E aí, quais são essas verdades? Você pode dizer, Deus, eu reconheço heranças espirituais de vício, de promiscuidade, de adultério na minha família, mas eu, neste momento, renuncio em nome de Jesus, porque Jesus já pagou o preço por mim. Jesus veio aqui para pagar os nossos pecados, então, e os pecados dos nossos antepassados. Por isso que, nesse ato, nessa oração, eu agora sim estou renunciando essa herança, porque quem vai pagar isso, então? Essa herança, a consequência, porque é legal que essa consequência esteja acontecendo na minha vida. Não foi eu que cometi, mas foi meu antepassado. Então é legal, pela palavra de Deus, tem legalidade para que isso aconteça. Então quem é que vai pagar? Porque alguém tem que pagar, certo? Mas quando a gente reconhece Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o Jesus mesmo que pagou pelos nossos pecados. É por isso que a gente precisa confessar Ele como nosso Senhor. Então aqui, quando você substitui essas verdades aqui e fala, não, eu vou ser abençoada, minha geração, minha casa vai servir ao Senhor, e a partir de agora vai ter só bênçãos e as promessas as suas promessas na minha vida, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus que a gente viva em prosperidade, em abundância, em alegria, que a gente transborde os frutos do Espírito, paciência, alegria, amor, a gente ame uns aos outros, até os nossos inimigos, que não é fácil isso, mas com a ajuda de Deus a gente consegue. Então, e com isso, por último, aí sim você vai permanecer firme naquilo que você quer abandonar. Por exemplo, se é um adultério, você está sempre ali, volta e meia você trai, você está o tempo todo dando brecha, alguém que se interessa, você já está dando margem. Como é que você vai permanecer firme depois que você fez tudo isso? O próprio Espírito Santo vai te ajudar a você até mesmo perder a vontade, a não ter mais tanto interesse de fazer aquilo, e você vai resistindo. Você bloqueia os canais de acesso, dificulta o acesso dessas pessoas a você. Isso tudo vai facilitar com que você se liberte completamente desse vício. É com vício, com compra, é com falência. Então, se for necessário, abra mão de cartão de crédito temporariamente para você fazer só suas compras com dinheiro vivo. Existem estratégias aí para você voltar a ter o controle financeiro da sua vida. Mas seja lá qual for a sua herança espiritual, você pode e deve seguir esse caminho aqui. É o único caminho para você se libertar verdadeiramente de heranças espirituais. Então, reconhecer o padrão, né? E aí você pede ajuda do Espírito Santo, discernimento espiritual, para você identificar quais são esses padrões que precisam ser mudados na sua vida. Renunciar em oração em nome de Jesus, porque Jesus já pagou esse preço, então você renuncia a essa herança, porque Jesus já fez isso. Depois você vai substituir pela verdade de Deus, ou seja, as promessas de Deus, que Deus vai abençoar a sua vida, as suas gerações, que vocês vão viver em prosperidade, que a sua casa serve ao Senhor. Tudo isso é promessa de Deus, então você não vai inventar da sua cabeça. Se você ler a palavra, você vai ver as promessas. Assim mesmo ontem, lembra que na promessa, dos trechos de ontem, foi uma promessa que Deus vai curar suas feridas emocionais. Então, tem várias promessas na Bíblia, é só você ler e você ir profetizando isso sobre a sua vida. E por último, permanecer firme, que aí sim você vai se libertar de uma vez por todas, e não só você, mas os seus descendentes, as suas gerações ali futuras, quem vier depois de você, para não ter que passar por esse sofrimento que muitas vezes você possa estar passando hoje.
Certo, deusas? Olha, hoje eu de novo passei ali um pouquinho, cheguei aí nos 45 minutos, mas eu creio que quem esteve aqui nessa live precisava ouvir o que ouviu. Essa é a minha oração todos os dias aqui, antes de iniciar essa live. Eu peço a Deus que envie aquelas pessoas que estão precisando ouvir isso. E se você chegou aqui pelo meio, depois acesse o meu canal do YouTube e assista a live completa. Lá você pode acelerar, você pode ter mais facilidade de você acompanhar. Então, minha deusa, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu quero fazer uma oração para finalizar. E aí eu vou fazer meu convite para amanhã, né, para a gente permanecer juntos aqui. Mas vamos lá, entrar aqui nessa frequência. Obrigada, Pai querido, por estar aqui presente nessa manhã. Como diz na tua palavra, onde tem 2 ou mais reunidos em teu nome, aqui o Senhor está. Então acreditamos, Pai, que o Senhor estava aqui presente durante toda essa live, que o Senhor... Eu peço que o Senhor ajude essas mulheres que estavam aqui, assim como eu, a discernir padrões espirituais que precisam ser mudados, que estão sendo consequências de pecados geracionais. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, aquilo que precisa ser mudado, quais são os padrões que nossos familiares nos trouxeram, vícios, abandono, escassez financeira, dificuldade de relacionamento, doenças emocionais, seja lá qual for a herança espiritual, que o Senhor nos mostre e capacite cada uma de nós para que a gente possa mudar a nossa rota, reajustar a nossa rota para viver em obediência à Tua palavra, Pai, porque aprendemos aqui hoje que se a gente viver em obediência à Tua palavra, a gente pode sim usar o nome de Jesus para poder intervir por nós, porque Ele já veio aqui, Ele já pagou o preço desses pecados por nós. Então, se a gente confessa o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Ele pode livrar de toda essa consequência de pecados geracionais e a gente poder viver as Tuas promessas, Pai, aqui na terra e, além disso, viver a vida eterna ao Teu lado. Então, enquanto que esse momento não chega, a gente pode sim viver em abundância aqui na terra, desde que a gente esteja alinhado com os Teus ensinamentos, Pai. Então, nos capacita, nos mostra o caminho, o que é que precisa ser mudado na nossa vida. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém. É isso, minha deusa. Acredito que a mensagem hoje foi muito poderosa. Então, recomendo que você reassista, vai subir essa live lá no YouTube. E eu peço também que você esteja aqui comigo amanhã. Amanhã eu vou falar sobre a força da vulnerabilidade. Quando a gente fala de mulheres, temos muita dificuldade de nos mostrar vulneráveis, né, diante das situações, porque a gente tem que ser forte o tempo todo. Mas eu vou te mostrar, à luz da palavra de Deus, sobre a força que existe na vulnerabilidade quando a gente está na presença do Senhor. Então, deusas, eu te espero amanhã, às 6h30 da manhã. Já se organiza aí. E quem chegou aqui pelo meio, eu recomendo que vá no YouTube e assista essa live completa. Já vai subir lá, tá bom? Fica com Deus, um beijo e até amanhã.